Som. Olá, caros amigos do Faísca, gregos, troianos, senhoras, senhores, senhoros, sem preconceito, inclusão com todos. A proposta de reflexão que eu quis trazer hoje foi cutucar um ninho de vespas filosófico, político e social que recai na pergunta se a estupidez existe. Por que é um ninho de vespas? Porque a depender de como você responde essa pergunta, vai recair em eugenia e projeto fascista. Vemos esse discurso ser repetido em vários âmbitos políticos, mas ao mesmo tempo nós vemos muita gente fazendo muita burrice. Tem um pesquisador de fascismo que é bem renomado na sua área, chama-se Vladimir Safatli. Recentemente eu fui ouvir um podcast dele e ele manifesta a opinião de indignação contra quem se indigna contra o pobre de direita, porque via o estudo que ele fez, é uma escolha que parece racional àquele que a faz e, portanto, não cabe à esquerda colocar-se num pódio intelectual de ficar infantilizando as massas e chamando-as de burras e irracionais apenas porque fazem uma escolha que muitos de nós aqui presentes chamaremos de carente de sabedoria. E aí, para trazer um teórico não muito renomado e conhecido na área, mas de currículo relativamente relevante, o Dietrich Bonhoeffer, que é um alemão, teólogo, antinazista, pastor, e que teria assassinado Hitler caso não tivesse sido impedido. Ele foi enforcado num campo de concentração semanas antes de Hitler se matar. Mas na cadeia ele propôs-se a fazer um ensaio filosófico-político, uma teoria da estupidez, para analisar como é que foi que aconteceu tudo isso com a Alemanha e como é que ele parou atrás das grades, como é que ele chegou lá. E aí os pontos centrais de sua teoria são: a estupidez é mais perigosa que a maldade. Contra o mal é possível se indignar, resistir, expor. O estúpido, porém, age sem consciência crítica, repetindo ideias impostas e muitas vezes acredita estar fazendo bem. Isso o torna mais imprevisível e resistente à argumentação. Segundo tópico, a estupidez é um fenômeno social, não apenas individual. Bonhoeffer observou que em tempos de crise política, propaganda intensa e regimes autoritários, muitas pessoas se tornam incapazes de pensar de forma autônoma. Não se trata de falta de inteligência, mas de uma renúncia voluntária ao pensamento crítico, cedendo às massas e à autoridade. E essa parte da renúncia voluntária poderia ser discutida, porque nós que estudamos o tema sabemos que há um projeto de sucatear a educação, de manter as massas ignorantes e alheias ao pensamento crítico, mantê-las apenas à base de pão e circo. E, portanto, eu acredito que torna-se importante o culto à reflexão, o culto ao pensamento crítico, para ver se algo de novo e bom e revolucionário pode sair da comunhão dos nossos esforços. Então, para os meus queridos amigos do Cool and Go, que têm um certo ódio da minha mania de querer debater tudo, de querer criticar tudo, de querer estar sempre quebrando as coisas em temas lógicos, políticos e filosóficos, eu gostaria de deixar essa reflexão, e a voz eu a dedico, de que é importante questionar o senso comum, a hegemonia vigente, para não se tornar apenas um autômato
repetidor de mesmas ideias que possuem seu grau de torpeza. O terceiro tópico é: o estúpido se sente seguro e justificado. A pessoa capturada pela estupidez repete slogans, aceita narrativas prontas e não consegue ser convencida por fatos ou lógica. Como filho de crentes, eu tenho a dizer que isso é a mais absoluta verdade e que é um trabalho quase impossível convencer aos seus pais cristãos de que pessoas trans têm o direito de existir e que não foi Deus que criou homem e mulher os fez, que a mulher não é uma costela de Adão e que o próprio mito que diz e afirma isso tem seu caráter político de dominação do suposto sexo superior sobre o inferior. Quarto tópico: a libertação da estupidez não vem pelo raciocínio, mas por uma mudança interior. Bonhoeffer acreditava que somente um processo de libertação pessoal, ligado à responsabilidade ética e à fé, porque era crente, poderia resgatar alguém da estupidez. Então, esses 4 tópicos fazem o corpo da sua dissertação, e um trecho parafraseado da sua obra é: contra a maldade podemos protestar, expor, até usar a força, mas contra a estupidez somos impotentes. O estúpido, diferentemente do malvado, está completamente satisfeito consigo mesmo e por isso não pode ser alcançado por argumentos. Não reivindico eu a tese dele para mim, apenas trago-a aqui porque me colocou no estado contemplativo reflexivo, e se tiver que ser refutada, será, mas que é um tópico vigente a ser questionado, de fato é. E tem mais alguém que se dispõe a fazer uma teoria da estupidez, e com talvez mais recaída ao fascismo, que é o Carlos Cipolla, um historiador italiano. Por que eu digo que mais recaída ao fascismo? Porque ele cede à tendência de dar uma razão determinista biológica ao porquê algumas pessoas são estúpidas. E isso é um projeto eugenista contra o qual nós, humanos conscientes e com dignidade, haveremos de lutar. Mas as 5 leis que ele se propôs a destilar, eu acho interessantes, pelo menos de conduzirem à reflexão. Sempre, inevitavelmente, cada um de nós subestima o número de indivíduos estúpidos em circulação. Há mais estúpidos do que imaginamos em qualquer grupo humano. A probabilidade de que determinada pessoa seja estúpida é independente de qualquer outra característica dessa pessoa. Mais uma vez, um tópico discutível, muito discutível, porque ele diz que a estupidez não depende de classe social, educação ou profissão. Muito discutível. Uma pessoa estúpida é aquela que causa dano a outra pessoa ou grupo sem obter ao mesmo tempo qualquer vantagem para si mesmo, possivelmente até se prejudicando. Isso daqui, pelo menos, eu considero ouro. Isso é uma belíssima definição da estupidez, porque não necessariamente cai em discurso fascista, mas pode ser feita cair. Então, demanda reflexão atender a esse chamado de produzir uma dissertação sobre o que é estupidez. Quarta lei: os não estúpidos sempre subestimam o poder destrutivo dos estúpidos. Os racionais não percebem quanto a estupidez pode sabotar sistemas inteiros. O estúpido é o tipo de pessoa mais perigoso que existe. Mais perigoso que o bandido, que pelo menos busca lucro, porque age de forma caótica e imprevisível. Ele dividiu os indivíduos na sociedade em 4 tipos: os inteligentes, os que beneficiam a si e aos outros; os inocentes e ingênuos, beneficiam aos outros, mas prejudicam a si mesmos; os bandidos, beneficiam a si mesmos, prejudicando os outros; e os estúpidos, prejudicam aos outros e a si mesmos. Então, era isso que eu queria trazer hoje. Agradeço a disposição de vossas senhorias de me ouvirem e gostaria que todos vós refletissem sobre o tema.